Nos dias de Isaías, a nação israelita, quase que no geral, estava extremamente ocupada com práticas ritualísticas e religiosas ao extremo. A nação como um todo parecia acreditar que, independentemente de uma transformação íntima e pessoal, quaisquer pecados ou transgressões poderiam ser apagados apenas e tão somente por se empenharem em práticas litúrgicas no templo. Em resposta a isso, lemos por meio do profeta o seguinte: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1:11. Toda a liturgia, todo o rito de um templo, sem o necessário conserto íntimo e pessoal, diz o profeta, não tem valor algum aos olhos de Deus. Assim, complementando esta dura repreensão, continua Isaías: Deus não tem prazer algum na ideia de um templo quando usado de forma equivocada e sem a necessária, correta intenção. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Isaías 66:1. Assim, e por este motivo, podemos entender a frase do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Salmo 127, verso 1. Um templo de verdade não precisa ser apenas construído, mas sim edificado. Construído pelo homem, mas edificado pelo Criador. Dado ao fato de que ao longo das gerações os israelitas perderam a noção da espiritualidade necessária para que seus ritos fizessem sentido, o segundo templo acabou sendo destruído por forças estrangeiras, devido principalmente a Sinat Hinam, ódio gratuito, de acordo com o Talmud, Tratado Yomá 9b, ou os inúmeros eventos em que as escolas de pensamento se digladiavam e se excomungavam mutuamente. A amarga lição veio na forma da pergunta: que casa vocês poderão construir para mim? A resposta: a não ser aquela que eu mesmo, o Senhor, edifico. E no fim de todas as coisas, veio também o amargo exílio, a diáspora. É triste, mas será que você já parou para pensar como seria a realidade de hoje se os judeus ainda estivessem trazendo ofertas sacrificiais em seu templo na cidade de Jerusalém? Vamos imaginar esta hipótese: judeus de várias partes do mundo afluindo à cidade santa para peregrinar ali nas 3 grandes festas bíblicas, Pesach, Sukkot e Shavuot. Nesses dias, com suas ofertas prescritas sob a lei, os oficiais do templo estariam extremamente empenhados para realizar, segundo os regulamentos, todos os serviços rituais exigidos pela Torat HaKohanim, a lei dos sacerdotes. E segundo lemos na Torá, os judeus em Yom Kippur realizariam os ofícios sagrados do dia e assim o santuário seria purificado e toda a nação encontraria o perdão divino. Mas e quanto ao mundo exterior? Como o mundo estaria hoje em relação ao acesso à verdade das Escrituras? Teríamos nós, os não-judeus, algum acesso ao texto da Torá? Será que conheceríamos os relatos proféticos ou mesmo conheceríamos os belos salmos de Davi? Dificilmente.
Será que haveria diálogo ou meios de se dialogar e de se aprender as coisas maravilhosas e os ensinos maravilhosos do pensamento judaico? É muito provável que, pelo judaísmo ter se desenvolvido mais como uma religião voltada para os interesses comunais do povo de Israel, hoje não teríamos nenhum conhecimento acerca de todo este grande legado. E a esse testemunho de incríveis obras filosóficas que se desenvolveram na diáspora judaica, em especial em terras espanholas, por meio de vultos como Maimônides, o Rambam e o Ibn Gabirol. Os não-judeus não teriam tido acesso à fé monoteísta, ignorariam os princípios éticos fundamentais da lei divina e talvez eu e você ainda estivéssemos em pleno século XXI adorando ídolos e queimando incenso a imagens mortas. A destruição do templo e o exílio passam a ser então, a despeito de todo o sofrimento causado a Israel, uma ferramenta essencial da divina providência para que a sabedoria derivada da Torá se tornasse acessível para todos os que estavam já com o espírito preparado para acolher esta verdade. Não poderia ter sido diferente, mesmo em face do desejo acalentado pelos judeus de que isto jamais tivesse acontecido e que seu status quo não fosse abalado. Mas, por paradoxal que possa parecer, todo esse transtorno já estava planejado para ser ciosamente convertido em bênçãos de conhecimento para todas as nações. Nas antigas discussões talmúdicas já percebemos estas noções de que, embora Israel sofra entre as nações em seu amargo exílio, toda esta dor seria como uma semeadura, a fim de que se colhesse a prometida multidão de nações que seriam abençoadas por meio de Abraão. Assim, de certa forma, tal condição, embora não tenha sido pré-determinada, certamente foi providencial para que o conhecimento da lei divina fosse difundido por todo o globo. No Talmud, lemos: Rabi Elazar disse: o santo bendito seja exilou Israel entre as nações apenas para que os estrangeiros se juntassem a eles, como está declarado, e eu a semearei para mim na terra. Oséias 2:25. Ninguém semeia um punhado de sementes, senão para que se produza uma grande quantidade de grãos. Pesachim 87b. Israel é a semente deste conhecimento. Mas o que seria desta semente se ela não fosse lançada na terra, espalhada, para que se produzisse então os seus frutos? De que outra forma poderia se cumprir a promessa de Abraão, que passaria a ser pai de muitas nações, senão deste modo? Oséias 2:25 diz: e eu a semearei para mim na terra, e terei compaixão daquela que não obteve compaixão. E direi aos que não eram meu povo, tu és o meu povo. E dirão, tu és o meu Deus. Esta frase, aquela que não obteve compaixão, é uma referência às nações gentílicas que nunca desfrutaram das bênçãos derivadas de uma relação mais próxima com o divino, sem conhecimento do monoteísmo ético derivado da Torá. E isso é reforçado pela proximidade com a frase: e direi aos que não eram meu povo, tu és meu povo. Outra clara referência às nações entre a gentilidade, pois afinal de contas, Israel desde a sua formação sempre foi povo de Deus, independente da forma como se interprete isso. O texto de Oséias precisa estar falando de outras pessoas, de outras nações, de outros povos agregados aos judeus. E é assim que o judaísmo entende a sua própria história, ou seja, ainda que sob a longa noite do exílio, da dor provocada pela destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado, e das perseguições que os judeus sofreram, sem uma pátria, em meio aos povos, à luz da verdade da lei divina,
passou a esclarecer e a iluminar a vida de todas as nações, e em especial no fim dos dias virão muitos de diversos lugares, afluindo à casa sagrada que será erigida sobre um alto monte, de onde será emanada a eterna sabedoria, que servirá de cura para a alma de todos aqueles que se prontificarem a servir ao seu Criador em paz e alegria. Diz o profeta Jeremias: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Jeremias 16, 19. E finalmente Deus então se lhes dará a conhecer, mostrando aos povos sua mão e seu poder. E então todos o conhecerão e o reconhecerão.